Olá a todos e bem-vindos ao nosso canal. Hoje temos uma história fascinante para compartilhar com vocês. A incrível e complexa trajetória de Charles Xavier, o Professor X acompanhe-nos enquanto exploramos como esse enigmático líder dos mutantes, abençoado com habilidades telepáticas extraordinárias e uma visão que desafia qualquer categorização, deixou uma marca indelével no universo Marvel. Desde suas raízes na elite intelectual de Nova York até seus momentos icônicos como fundador dos X-Men, estrategista mental e símbolo de esperança para os mutantes, vocês descobrirão por que Charles Xavier, com sua sabedoria, compaixão incomparável e espírito revolucionário, é uma figura tão única e cativante entre os super-heróis. Preparem-se para mergulhar na mente do Professor Xavier enquanto exploramos a essência deste líder fascinante que luta pela compreensão entre mutantes e humanos. Uma jornada pelos limites da evolução, aceitação e transformação. Um percurso que desafia os conceitos tradicionais de poder, identidade e coexistência. Não percam esta aventura que revelará a história de um dos personagens mais profundos e influentes do universo Marvel. E não se esqueçam de compartilhar nos comentários qual outro personagem vocês gostariam que explorássemos em nosso próximo vídeo. Estamos ansiosos para saber sua opinião. Imaginem um universo onde os limites da realidade se desvanecem e o poder da mente desafia toda a compreensão. Existe uma figura que transcende o ordinário, um ser cuja visão revolucionária transformou para sempre o destino dos mutantes e da humanidade, Charles Xavier. Mundialmente conhecido como Professor X, imaginem por um momento um herói que não precisa de músculos nem armas para mudar o mundo, mas que utiliza o poder mais poderoso já concebido, a capacidade de conectar mentes, de compreender a dor mais profunda e de ver além do que os olhos podem perceber. Charles Xavier não é simplesmente um super-herói. É um sonhador, um líder, um mestre e um protetor daqueles que são diferentes, daqueles que o mundo não compreende. Sua história não é apenas uma narrativa de poderes extraordinários, mas uma jornada épica de esperança, aceitação e a luta mais nobre contra o preconceito e o medo. Das paredes de sua lendária escola para jovens superdotados, Xavier tem sido o farol de luz para gerações de mutantes que buscam um lugar em um mundo que os rejeita. Nascido em uma família privilegiada de Nova York, Charles Xavier nunca foi um mutante comum. Sua capacidade telepática o distinguia desde muito jovem, permitindo-lhe sentir e compreender os pensamentos mais íntimos daqueles ao seu redor. Enquanto outros viam os mutantes como uma ameaça, ele vislumbrava um futuro de integração, de paz, de compreensão mútua entre humanos e mutantes. Sua cadeira de rodas não o limitava. Pelo contrário, amplificava sua magnificência, demonstrando que o verdadeiro poder não reside na força física, mas na profundidade do espírito e na clareza mental. Os X-Men, sua família escolhida, são mais que uma equipe de super-heróis. São a prova viva de sua filosofia. Indivíduos únicos que encontram força em sua diversidade, que abraçam suas diferenças como uma virtude e não como uma maldição. Cada mutante sob sua proteção não apenas aprende a controlar seus poderes, mas a entender seu verdadeiro propósito. Ser uma ponte entre dois mundos, ser a esperança de uma humanidade que ainda não se compreende a si mesma. Mas a jornada do Professor X não tem sido fácil. Cada batalha, cada conflito, cada confronto com seu antigo amigo Magneto tem sido um lembrete de quão frágil pode ser a coexistência, quão tênue é a linha entre a compreensão e o conflito. No entanto, Charles Xavier nunca perdeu a fé. Sua mente, mais poderosa que qualquer arma, mais penetrante que qualquer tecnologia, continua sendo um farol de luz na escuridão do preconceito e do medo. Em um mundo que constantemente busca dividir, o Professor X nos lembra que nossa verdadeira força reside em nossa capacidade de compreender, de amar e de ver além das diferenças superficiais. Seu legado não são apenas os mutantes que treinou, mas a semente de esperança que plantou em cada coração. A ideia de que a evolução não é uma ameaça, mas uma oportunidade para crescer, para nos transformarmos e para construir um futuro onde cada indivíduo, independentemente de sua origem, possa brilhar com sua própria luz. A história de Charles Xavier não começa em um momento de glória, mas em uma jornada profundamente pessoal de dor, descoberta e transformação. Nascido em uma família abastada de Nova York, Charles era uma criança diferente desde o princípio, um espírito inquieto cuja inteligência precoce o distinguia de qualquer outra criança de sua idade. Seu pai, Brian Xavier, um prestigiado cientista nuclear, e sua mãe Sharon, uma aristocrata refinada, proporcionavam um ambiente intelectualmente estimulante que alimentaria a sede de conhecimento de Charles. A morte prematura de seu pai marcou um ponto de inflexão em sua vida. Um acontecimento que não apenas o mergulhou em uma profunda dor, mas também desencadeou os primeiros indícios de seus extraordinários poderes telepáticos.
Enquanto outras crianças lidavam com a perda de maneira convencional, Charles começava a experimentar algo completamente novo. A capacidade de sentir e compreender os pensamentos daqueles ao seu redor, uma habilidade que o isolaria e o fascinaria ao mesmo tempo. Durante sua adolescência, Charles mergulhou no estudo da genética, da psiquiatria e da evolução humana. Cada livro, cada pesquisa, cada conversa se tornava uma peça de um quebra-cabeça maior que ele estava começando a compreender. Descobriu que os mutantes não eram uma aberração, mas o próximo passo na evolução da espécie humana. Esta revelação não seria simplesmente uma descoberta acadêmica, mas o núcleo de sua missão de vida. Suas viagens pelo mundo o levaram a encontros que mudariam sua perspectiva para sempre. Em Israel, conheceu Magnus, que mais tarde se tornaria Magneto, seu melhor amigo e seu mais profundo antagonista ideológico. Juntos compartilharam sonhos de coexistência pacífica, antes que suas visões divergissem radicalmente. Magnus acreditava na supremacia mutante, enquanto Charles sonhava com uma integração harmoniosa entre mutantes e humanos. A manifestação completa de seus poderes telepáticos não foi um momento de celebração, mas de profunda responsabilidade. Charles podia ler mentes, comunicar-se à distância, e até mesmo influenciar os pensamentos de outras pessoas. Mas com este poder extraordinário vinha um peso igualmente imenso: a capacidade de sentir a dor, o medo e a esperança de cada ser ao seu redor. Compreendeu rapidamente que suas habilidades não eram um dom para ser utilizado com fins pessoais, mas uma ferramenta para a compreensão e a paz. Um momento crucial em sua vida ocorreu durante um encontro com um alienígena chamado Lúcifer, um encontro que o deixaria paralisado da cintura para baixo. Longe de ser uma tragédia que o destruísse, Charles transformou esta limitação física em uma força mental ainda mais poderosa. Sua cadeira de rodas se tornaria um símbolo de resistência, não de fraqueza. Enquanto outros poderiam ver uma deficiência, ele via uma oportunidade para demonstrar que o verdadeiro poder reside na mente e não no corpo. A fundação da Escola Xavier para jovens superdotados não foi um capricho, mas uma missão sagrada. Um lugar onde os jovens mutantes poderiam aprender não apenas a controlar seus poderes, mas a entender seu lugar no mundo. Cada estudante que passava por suas salas de aula não apenas recebia treinamento, mas uma filosofia de vida. A ideia de que a diferença não é uma maldição, mas uma bênção, e que a verdadeira evolução não se trata de poder, mas de compreensão. A origem de Charles Xavier é mais que a história de um super-herói. É a narrativa de um visionário que compreendeu que o futuro da humanidade não depende da força bruta, mas de nossa capacidade de aceitar, compreender e celebrar o que nos torna únicos. Sua jornada desde um menino prodígio até o líder dos X-Men é um testemunho da transformação mais profunda. A capacidade de converter a dor em esperança, a limitação em força e o medo em compreensão. A história de Charles Xavier está entrelaçada com arcos narrativos que desafiam os limites da imaginação, revelando conflitos que vão muito além de simples batalhas de super-heróis. Cada saga representa um capítulo crucial na luta pela coexistência entre mutantes e humanos, uma guerra travada tanto em campos de batalha quanto nas mentes daqueles que buscam compreender o verdadeiro significado da evolução. O arco mais emblemático, sem dúvida, é o eterno conflito com Magneto, seu amigo e inimigo mais próximo. Duas visões radicalmente opostas de um mesmo sonho: a sobrevivência dos mutantes. Enquanto Charles Xavier sonhava com a integração pacífica, Eric Lencher acreditava firmemente na supremacia mutante. Seus confrontos não eram simplesmente choques de poder, mas batalhas ideológicas que abalavam os próprios fundamentos da sociedade. Cada encontro entre eles representava um momento de tensão máxima, onde duas filosofias completamente diferentes se enfrentavam com uma paixão que só podem ter aqueles que alguma vez foram melhores amigos. A saga da Fênix Negra emerge como um dos arcos mais devastadores e emotivos na história dos X-Men. Jean Grey, a aluna mais poderosa de Charles, se transforma em um ser cósmico de poder inimaginável. Consumida por uma entidade conhecida como a Força Fênix, Jean se torna uma ameaça para o universo inteiro. Charles se encontra na posição mais difícil de sua vida: confrontar sua própria aluna, alguém a quem ama como uma filha, para salvar a humanidade. O conflito interno de Xavier é brutal: como proteger a humanidade sem destruir um de seus mutantes mais queridos. A Era do Apocalipse representa outro momento crucial que desafia toda a filosofia de Charles Xavier. Um futuro distópico onde o mutante Apocalipse dominou o mundo, transformando-o em um reino de destruição e tirania. Este arco narrativo explora as consequências de um caminho extremista, mostrando o que aconteceria se os ideais de Xavier fossem completamente ignorados. É um aviso brutal sobre os perigos do radicalismo, seja mutante ou humano.
Outro arco fundamental é a constante luta contra William Stryker, um fanático religioso obcecado com a eliminação dos mutantes. Stryker representa o lado mais obscuro do preconceito humano, um inimigo que não ataca com poderes, mas com o veneno do medo e da intolerância. Suas campanhas contra os mutantes põem à prova cada princípio pelo qual Xavier lutou, revelando quão frágil pode ser a coexistência quando o medo governa. A história dos Quatro Cavaleiros também marca um ponto de inflexão na narrativa mutante. Quando Apocalipse transforma alguns dos X-Men em seus servos, Charles enfrenta o pesadelo de ver seus próprios alunos convertidos em instrumentos de destruição. Esta saga explora os limites da lealdade, da redenção e da capacidade de se recuperar mesmo após a mais profunda traição. As guerras secretas entre mutantes, os conflitos com organizações como Veapon-X, as invasões alienígenas, cada arco narrativo adiciona uma camada de complexidade à missão de Charles Xavier. Não são simplesmente histórias de batalhas, mas complexas explorações de identidade, aceitação e o significado de ser diferente em um mundo que constantemente busca a uniformidade. Talvez o arco mais íntimo e dilacerante seja o da constante luta de Xavier com seu próprio irmão, o mutante fanático. Um conflito familiar que representa a divisão mais profunda. Irmãos separados não apenas por poderes, mas por visões completamente opostas do mundo. Caim Marco, transformado em uma força de destruição imparável, se torna a antítese de tudo que Charles representa. Cada uma dessas histórias converge em uma mensagem fundamental. A evolução não é um processo simples, é uma jornada complexa cheia de dor, esperança e transformação. Charles Xavier emerge não como um herói tradicional, mas como um filósofo da evolução, alguém que compreende que o verdadeiro poder não reside em destruir o diferente, mas em compreender, aceitar e integrar. Seu legado não são as batalhas vencidas, mas as mentes abertas que criou. Cada arco narrativo é um capítulo em uma história maior. A luta contínua pela compreensão mútua, por um futuro onde a diferença não seja uma maldição, mas uma celebração da diversidade infinita da existência. Os poderes de Charles Xavier representam muito mais que simples habilidades telepáticas. São uma manifestação extraordinária da evolução mental humana que desafia toda compreensão convencional. Sua capacidade telepática não é um simples truque, mas uma ferramenta de comunicação, cura e transformação que o torna um dos mutantes mais poderosos de todos os tempos. A telepática de Charles Xavier transcende os limites do que a ciência considera possível. Ele pode ler mentes com uma profundidade que vai além da simples percepção de pensamentos. Sua habilidade lhe permite mergulhar nas camadas mais profundas da consciência, compreender traumas ocultos, curar feridas psicológicas e estabelecer conexões mentais que nenhum outro ser poderia conseguir. Não se trata simplesmente de ouvir pensamentos, mas de experimentar a totalidade da experiência emocional de outro ser. Sua capacidade de comunicação telepática é igualmente impressionante. Charles pode estabelecer contato mental com mutantes e humanos em praticamente qualquer ponto do planeta, não importa a distância. Esta habilidade lhe permite coordenar os X-Men em missões complexas, advertir sobre perigos iminentes e criar redes de comunicação instantânea que nenhum sistema de comunicação tradicional poderia igualar. Um sussurro mental de Charles pode viajar mais longe e ser mais efetivo que qualquer sinal de rádio ou comunicação por satélite. O cérebro, sua invenção tecnológica mais revolucionária, amplifica exponencialmente seus poderes telepáticos. Este dispositivo extraordinário lhe permite localizar mutantes em todo o mundo, criar mapas mentais de comunidades inteiras e detectar ameaças potenciais antes que se materializem. Não é simplesmente uma máquina, mas uma extensão de sua capacidade mental, uma ponte entre a tecnologia humana e o potencial mutante. A manipulação mental de Charles não é uma arma de controle, mas uma ferramenta de compreensão e cura. Ele pode apagar memórias traumáticas, acalmar mentes alteradas e até bloquear poderes perigosos em mutantes que não podem controlar suas habilidades. Sua ética é fundamental. Nunca utiliza seus poderes para manipular, mas para ajudar e proteger. Em combate, Xavier pode realizar feitos mentais verdadeiramente impressionantes. Pode paralisar exércitos inteiros, criar ilusões mentais tão complexas que desafiam a própria realidade, e projetar sua consciência a grandes distâncias. Sua capacidade de criar barreiras mentais o torna um escudo vivo, capaz de proteger seus alunos de ataques psíquicos que destruiriam a mente de qualquer outro ser. Curiosamente, apesar de seu incrível poder mental, Charles Xavier é fisicamente vulnerável. Sua condição de paraplegia, resultado de um encontro com o alienígena Lúcifer, não o enfraquece, mas concentra ainda mais seu poder mental. Sua cadeira de rodas não é um símbolo de limitação, mas de resistência. Cada restrição física se transforma em uma fortaleza mental ainda mais poderosa.
A capacidade de Charles de projetar sua consciência significa que ele pode existir além dos limites de seu corpo físico. Em momentos críticos, pode transferir sua mente, trabalhar através de projeções astrais e realizar tarefas que desafiam toda a compreensão convencional da existência. Não está limitado pela física tradicional, mas opera em um plano de existência completamente diferente. Seus poderes não são simplesmente uma ferramenta de combate, mas uma ponte de compreensão. Charles Xavier demonstra que o verdadeiro poder não reside na força bruta, mas na capacidade de compreender, curar e transformar. Cada habilidade telepática é um testemunho de sua profunda crença de que a evolução não se trata de destruição, mas de compreensão mútua. O universo de Charles Xavier é um complexo tapete de relações que desafiam a simplicidade dos conceitos tradicionais de aliados e inimigos. Cada vínculo é uma história profunda de conflito, amor, traição e redenção, que vai muito além das batalhas superficiais de super-heróis. Sua relação mais icônica e complexa é sem dúvida com Eric Lencher, Magneto. Duas almas gêmeas divididas por ideologias radicalmente diferentes. Amigos antes que inimigos, companheiros de luta antes que adversários, sua relação representa a tênue linha entre a compreensão e o conflito. Enquanto Charles sonha com a integração pacífica, Eric acredita firmemente na supremacia mutante. Sua amizade é uma dança contínua de respeito mútuo e profunda divergência filosófica, um amor fraternal que sobrevive mesmo aos mais brutais desentendimentos. Os X-Men representam sua verdadeira família, uma equipe forjada não por laços de sangue, mas por uma missão compartilhada. Ciclope, Scott Summers, é mais que um líder. É o filho que Charles nunca teve. Sua disciplina, dedicação e capacidade de liderar o tornam o sucessor natural de Xavier. Jean Grey, talvez a mutante mais poderosa, é a filha que Charles protege com uma paixão que vai além do racional. Sua conexão telepática com ela é tão profunda que ultrapassa os limites da compreensão convencional. Wolverine, o guerreiro com poderes de regeneração, representa um projeto de redenção pessoal para Charles. O mutante ferido, traumatizado, que encontra na escola Xavier não apenas um lar, mas a possibilidade de reconstruir sua identidade. A paciência de Charles com Logan é um testemunho de sua capacidade para ver além das feridas superficiais e reconhecer o potencial de transformação em cada ser. Tempestade, Ororo Monroe, é talvez o exemplo mais puro da filosofia de Xavier. Uma mutante africana capaz de controlar os elementos, que encontra na escola um espaço para compreender e canalizar seu extraordinário poder. Sua relação com Charles é de profundo respeito mútuo, uma conexão que vai além de mestre e aluna. Seus inimigos são igualmente complexos. Além de Magneto, William Stryker representa o lado mais obscuro do preconceito humano. Um fanático religioso cuja missão é eliminar os mutantes, personifica o medo e a intolerância que Charles combateu toda a sua vida. Apocalipse, o mutante mais antigo, se apresenta como um inimigo que desafia todas as concepções de evolução e poder. O Professor X também mantém relações complicadas com sua própria família. Seu irmão Caim Marco, conhecido como Fanático, é o antagonista familiar que representa tudo o oposto a seus ideais. Um mutante de pura força bruta, completamente oposto à filosofia de compreensão mental de Charles. O governo dos Estados Unidos oscila constantemente entre aliado e inimigo. Organismos como o SGLD reconhecem o valor dos X-Men, mas simultaneamente temem seu poder. Esta relação ambígua reflete perfeitamente a luta constante de Charles, ser uma ponte entre dois mundos que se temem mutuamente. Cada relação na vida de Charles Xavier é uma lição sobre a complexidade das conexões humanas. Não existem aliados perfeitos nem inimigos absolutos. Existe apenas a possibilidade contínua de compreensão, transformação e esperança. Seu legado não são as batalhas vencidas, mas a capacidade de ver além das diferenças superficiais e reconhecer a humanidade em cada ser. Charles Xavier representa muito mais que um simples super-herói mutante. É um símbolo de esperança, um farol de evolução que desafia os limites da compreensão humana. Sua jornada não é simplesmente uma história de poderes extraordinários, mas uma profunda reflexão sobre a capacidade de transformação, aceitação e amor em um mundo que constantemente busca dividir. O legado de Xavier transcende as páginas dos quadrinhos e as telas de cinema. É uma filosofia viva que nos convida a reimaginar os conceitos de diferença, evolução e coexistência. Cada mutante que passou por sua escola não apenas aprendeu a controlar seus poderes, mas a entender que a verdadeira força não reside na destruição, mas na compreensão mútua. As futuras narrativas dos X-Men provavelmente explorarão como sua visão continuará inspirando novas gerações de mutantes.
Podemos especular sobre a possibilidade de que seus pupilos mais jovens continuem sua missão, levando sua filosofia de integração a níveis nunca antes imaginados. A Escola Xavier poderia se tornar um modelo global de como as diferenças podem ser uma fonte de riqueza e não de conflito. A ausência física de Charles não significa o fim de sua visão. Seu legado é um movimento contínuo, uma ideia que se expande além dos limites de um indivíduo. Cada mutante que escolhe o caminho da integração sobre a confrontação, cada ser que decide compreender em vez de temer, é um testemunho vivo do sonho de Xavier. Em um mundo cada vez mais fragmentado, a história de Charles Xavier se torna uma mensagem universal. A evolução não é um processo de eliminação, mas de integração. Não se trata de quem é mais forte, mas de como podemos crescer juntos, reconhecendo que nossa diversidade é nossa maior força. Sua jornada nos lembra que o verdadeiro poder não reside na capacidade de destruir, mas na habilidade de compreender, curar e transformar.